Jesus disse que só existe um pecado que não tem perdão: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso, muitas pessoas ficam preocupadas e com medo por não saberem se blasfemaram contra o Espírito Santo em algum momento de suas vidas e agora já estão condenadas para sempre. Então vamos ver o que Jesus disse. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Mas afinal, o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo, no qual Jesus falou, é quando alguém rejeita totalmente a Deus, e por isso é o único pecado que não tem perdão, pois a pessoa não quer se arrepender. A Bíblia não diz exatamente o que é blasfemar contra o Espírito Santo, mas nós podemos entender o que significa analisando o contexto dessa passagem bíblica. Naquele momento, Jesus estava expulsando demônios pelo poder do Espírito Santo, mas os religiosos da época, os fariseus, começaram a acusá-lo de trabalhar para o diabo, ao afirmarem que ele estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Então Jesus explicou que isso era ridículo, porque Satanás não trabalha contra si mesmo. Só existem dois lados: quem não está com Cristo está contra ele. E em seguida ele deu um alerta: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Blasfemar é falar mal, xingar, ofender, inventar mentiras, e isso nós sabemos que os fariseus faziam o tempo todo contra Jesus. Mas o próprio Cristo disse que até isso pode ser perdoado. O grande perigo é rejeitar o Espírito Santo. Por quê? Porque a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e levá-lo ao arrependimento. E para ser salvo, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados. Leia João capítulo 16 e Atos capítulo 3. Por isso, quem blasfema contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, porque ela está rejeitando a chance de se arrepender. Quando Jesus expulsava demônios, o Espírito Santo estava revelando a todos que Cristo era o enviado de Deus. Mas como os líderes religiosos ficavam falando contra o Espírito Santo e não se rendiam a ele, com isso eles estavam cada vez mais longe de receberem o perdão. E talvez você esteja se perguntando: será que eu cometi blasfêmia contra o Espírito Santo? Se você está arrependido, então você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus deixou claro que ele nunca rejeita quem vem até ele. Então confesse o seu pecado hoje mesmo e você receberá o perdão. Leia João capítulo 6. Quem blasfema contra o Espírito Santo não sente dor no coração, porque já rejeitou completamente o arrependimento e não pretende mudar de vida. Mas quem fica triste quando comete um pecado e sente o desejo de ter um relacionamento com Deus, essa pessoa claramente não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Amados e amadas de Cristo, reagindo em torno do vídeo do pastor Antônio Júnior, encontramos aí algumas revelações. Que primeiro, os fariseus e os escribas, que tanto criticavam Jesus, eles estavam tendo um ensinamento novo, que na verdade havia um pecado que não tinha perdão, que era a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nesta senda, eles já deixavam de ser inocentes perante este pecado, porque passaram a ter conhecimento da verdade. Então, percebo eu, numa análise profunda, que existem pessoas que nos dias atuais levam uma vida aparentemente pacífica. No entanto, estes resistem ao Espírito Santo e praticamente negam a sua influência. Estes diretamente acabam blasfemando contra o Espírito Santo. Mas algo curioso é que existem pessoas que neste momento podem estar no mundo de crime, mas facilmente aceitar ser influenciado pelo Espírito Santo, ser convencido e convertido pelo Espírito. Porque se nós vamos, por exemplo, para o livro de Atos, capítulo 8, nós encontramos, por exemplo, o apóstolo Paulo, na altura ainda Saulo. Ele praticava crimes, coisas imundas,
contra a igreja, perseguia a igreja, mas logo no início do capítulo 8, dá-nos a entender o seguinte, após a morte do Estevão, diz que o Paulo consentiu a morte, para dizer que mesmo o Paulo, praticando aquelas obras não boas, o que acontece é que ele consentiu, ou seja, tinha ou teve algum sentimento. Logo era um prenúncio de que, tarde ou cedo, ele seria convencido pelo Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Isso dá-nos a entender o seguinte, que verdadeiramente, assim como diz a palavra de Deus, que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, significa que é uma realidade. Então, eu e você, amado e amada de Cristo, temos que perseverar neste caminho, desenvolver sempre temor a Deus e desenvolver a comunhão com o Espírito Santo e nunca regredirmos. Temos que estar sempre a progredir e ter cuidado de não blasfemarmos contra o Espírito Santo. Porque uma vez tendo sido salvos, é possível perder essa salvação. Deixo essas palavras em nome de Jesus.